aceitado o nosso convite para vir cá, para falarmos um bocado, para falarmos de muitas coisas e mais algumas. Nós estamos... E aqui sempre acabamos um bocadinho por misturar os assuntos, até os fatos cronológicos, muito por conta de termos que ir buscar um dado ali e voltar para fazermos aqui a ligação da história, né? O irmão Jaime gosta muito de história. E nós tínhamos passado pelos arquivos e também íamos começar na formação profissional. Mas eu gostava, antes mesmo disso, o Drummond Jaime veio parar à Rádio Nacional de Angola quando tinha 21 anos. E quando entrou para a Rádio Nacional de Angola, realizou vários programas, né, aqui na Rádio Nacional de Angola, como Manhã de Domingo, Onda da Manhã, onde assumiu depois também a moderação do Cartas na Mesa, que era um espaço de grande audiência. Era o espaço de maior audiência da rádio em Angola. É aí onde os ministros vinham falar do... Estamos a falar de que ano? 91, por aí. 1991. Creio que... Sim, acho que é 91. Eu agora não estou bem concentrado nas datas, mas creio que 1991, 92. Sim. As grandes abordagens sobre os diferentes setores, assim, abordagem mesmo aberta, direta, sem corantes nem conservantes. Okay. Nós fazíamos e havia ministérios que reagiam em função, ou o poder mesmo reagia em função das nossas abordagens no Cartas na Mesa. Exatamente. Sim. Perguntávamos tudo e havia muita abertura. Ainda tempo de partido único. Havia muita abertura, muito mais do que depois da paz. Muito mais. Eu, por exemplo, nunca tive problemas de... Censuras extraordinárias. Não. Nunca tive. Eu falava de tudo na rádio. Absolutamente tudo. Com muito à vontade. Sim, né? sim. Sempre tive essa liberdade. É só saber, não é? Colocar as questões sem ofender, e sei lá, tocar em questões profundas. Nunca tive problemas. Também estiveste no Boa Noite Angola. Nesse formato que hoje existe? Não. Agora sei que o Boa Noite Angola tem também a intervenção há um dia que é quarta-feira. A quarta-feira é reservada a uma província, né? Mas nós, as províncias entravam sempre. Okay. Até um episódio muito interessante. Aliás, entravam em quase todos os meus programas, os meus. Eu fazia um programa da tarde. Um programa da tarde, acho que foi sábado. Vocês passavam aqui o dia? O dia e a noite, né? Nós vivíamos na rádio. E depois o ambiente era bom. Okay. Discutíamos ideias. O ambiente era bom. Não havia aquele estado de intrigas, de invejas. Não. Cada um tentava superar o outro no bem fazer. Então, só para contar essa história do programa à tarde, creio que foi em 92. Eu estava a fazer o programa aqui e chamei o meu amigo João Pedro, que na altura estava no Kwanza Norte, o atual diretor da Rádio Ambo. Então nós a falarmos no sábado à tarde, endalatando como é que estão as pessoas, da juventude e sei lá o quê. De repente o João Pedro pede um minuto. Só um minuto, eu vou ver o que se passa lá fora. Foi mesmo um minuto, ou foram 2 minutos. E nós ficámos aí a entreter e sei lá o quê, enquanto ele ia ver a coisa. 2 minutos depois ouvimos uns tiros no estúdio. Desliga! Pronto, o João Pedro morreu. A UNITA atacou a cabine. E para nós, João Pedro tinha morrido. Ficámos aqui a chorar e sei lá o quê. Era o nosso irmão. Só que, graças a Deus, uns meses depois, o João Pedro apareceu vivo no Dondo. E daí a nossa grande amizade. Eu gosto muito de João Pedro, eu abraço o João Pedro. Portanto, para dizer que grande parte dos programas que nós fazíamos
tinham esse cariz nacional. Nós ligávamos para as emissoras, eles falavam também, contavam lá o que estava a acontecer. Não esperávamos um dia específico para as emissoras, não é? Estarem presentes. Não, a nossa emissão já tinha... quase todos os programas eram feitos assim, a pensar, porque havia aquela preocupação do nacional. Do nacional. Agora, por exemplo... Para ser realmente um Boa Noite Angola. Sim, um Boa Noite Angola. Agora, por exemplo, eu já ouvi vários indivíduos na rádio dizerem: chove torrencialmente. Mas chove torrencialmente em Luanda. Está a ver? No Bié não está a chover. O indivíduo do Bié, ao ouvir aquilo, mas chove torrencialmente onde? A questão do trânsito, por exemplo, no canal principal, canal A, o canal nacional. Não pode. Você está a falar do trânsito em Luanda. Não, mas o canal nacional faz o trânsito em Luanda. Não, mas mas há aquelas zonas que não têm informação. Talvez sim, mas há aquelas zonas que não têm. Há outros assuntos mais importantes, são nacionais. São assuntos nacionais mesmo. Então, aí, está a ver? Para dizer que Boa Noite Angola foi portanto, um dos grandes momentos da minha carreira na rádio. Também o Manhã de Domingo. Eu fazia dupla com o João Mendonça de Carvalho. Era um indivíduo brilhante, talvez dos mais brilhantes que nós já tivemos aqui na Rádio Nacional. E creio que a nossa dupla foi das que melhor trabalho fez, portanto, dos anos 80, não é? Até 92, 93, a altura em que o João saiu de Angola. Quer no Boa Noite Angola, como no Dia Novo. Dia Novo era o máximo. E até hoje, eu quando vou para certas zonas de Angola, sou reconhecido pelo Dia Novo. Até indivíduos estavam em zonas ocupadas pela UNITA na altura, indivíduos da própria UNITA, não é? Recordam-se de mim pelo Dia Novo. Quando chega, o Drummond fazia o Dia Novo, que escrevia aquelas coisas, e sei lá o quê. Significa dizer que nós tocávamos o país todo. Nós tocávamos o país todo. Muito, muito, muito bom. E fiz outros, não é? E fizeste de lá para cá, há 20 anos. Mas antes do de lá para cá... Foi há 20 anos. Antes o de lá para cá é uma continuação do Foi há 20 anos. Okay. O que é que... Foi há 20 anos é uma história que tem outras histórias mal contadas aí por dentro. Porque houve tentativa de apropriação do programa. Agora eu posso dizer. O que é que acontece? Eu, quando entro para a rádio, eu já era professor. Portanto, dava aulas aí, alguns indivíduos foram... Pois é, o Drummond foi professor de Ciências Sociais. Foi professor de Ciências Sociais. Então... Só uma partezinha. Aqui, um bocado ligou... Enviou aqui uma mensagem, um aluno, e falou aqui de um castigo. Voltaremos aí. De castigo. O Drummond era muito novo e então tinha que se impor numa turma em que tinha pessoas mais ou menos da idade dele. Então, pronto. Eu tinha na altura 20 anos. Tu estás a fazer avião, então? Tinha que fazer avião, então. Mas depois compensava, não é? Compensava com outras coisas, é verdade. Então, eu, quando vou para o Aldalar a dar aulas de Ciências Sociais e tal, aquele contato com a história de Angola, também há um outro colega que era um indivíduo muito interessado nisso, que é o Xana Carreira. Ele é irmão de quê. Então nós falávamos muito sobre a história, essas coisas todas. Depois criámos um grupo de reflexão sobre a história de Angola. Eu, o Xana Carreira, a noiva na altura, agora a esposa do Xana, a Eduarda, e um jovem, era um jovem muito, muito acutilado, mas era muito mais novo do que nós, o Adroaldo Teixeira, acho que é professor ainda, e um outro que depois desapareceu, o Nandinho Weba, é dessa família Weba, e refletíamos sobre a história. Então decidimos criar
não é? Com esse nosso grupo, fazer entrevistas aos protagonistas da história e escrever um livro sobre a história, porque nós éramos novos e achávamos na altura que eles deviam dar uma explicação, não é? Daquilo que fizeram com o país, e sabe o que é a revolução, essa coisa, porquê que lutaram entre si, isso tudo. E correu bem? Não conseguimos, mas nós refletíamos muito sobre isso. Okay. Nós já refletíamos sobre isso, não é? Mas eu trago já outras coisas de trás, porque eu sou, a minha família paterna é dessa zona aqui dos Nembos, não é? Da zona dos Nembos. Dos que não foram dos resistentes. Então, mais ou menos, portanto, eu sabia que, ouvia, né, naquelas conversas de mais velhos e sabe o quê, que os terroristas eram também meus parentes. Ainda miúdo, no tempo colonial, eu ouvia só assim, não é? Terrorista, irmãos cambutas, essa coisa toda. Em 74, quando começam a chegar os movimentos, eu tinha tios comandantes do MPLA e tinha tios também comandantes da FNLA. E chegavam no quintal e discutiam, sabe o quê, aquelas coisas. Mas eu vi aquilo tudo, mas esses não se entendem. Irmãos, às vezes. Não se entendem. Quer dizer, essas coisas já faziam a minha cabeça. Tá vendo? Depois o grupo dos meus amigos para refletir sobre isso. Só que nesta altura eu entro para a rádio e como jornalista da rádio eu incido o meu trabalho justamente aí, a fazer a entrevista a esses mais velhos. Está a ver? Começo assim. Quando mas punha programas dispersos, não é? Os programas que eu fazia tinha sempre um espaço para uma entrevista. Por exemplo, uma vez eu queria uma entrevista deste tipo, não é, político, né? Uma entrevista política com o Dunduma. Eu achava-me incapaz naquela altura de fazer uma entrevista a um Dunduma. Então pedi ao mais velho Reginaldo Silva. É uma pessoa que eu tenho muito respeito muito. Ajudou-me muito, não é? Naquela altura que eu entrei para a rádio. Então pedi, mais velho Reginaldo, faz favor, gostaria só que fizesse uma entrevista a um Dunduma. O Reginaldo dá-me uma olhada. Mas eu não sabia, havia um problema entre o mais velho Reginaldo e o mais velho Dunduma, não é? Um problema político. Mas pronto, aquilo ultrapassou-se e tal. Lá fui eu e fiz a entrevista a um Dunduma, graças a Deus correu muito bem. Fiz a um Dunduma, fiz ao mais velho Toné, e toda a gente que estivesse aqui a trabalhar comigo no programa, que os meus assistentes, Paulo Tonés e outros, andavam comigo nisso. Fiz a entrevista ao mestre Geraldo, quer dizer, várias figuras, inclusive ao António Cardoso, ao António Jacinto. A última entrevista feita ao António Jacinto foi minha. Como? Eu marco a entrevista ao António Jacinto, né? Então, para ele acertamos para uma semana depois. Só que eu era colaborador da rádio, eu vim para aqui e tal, e na altura tinha assumido o departamento de realização de programas a dona Elizabeth, a tia Elizabeth, a esposa do escritor Dario de Melo. E ela queria que eu passasse a efetivo. Mas a minha passagem a efetivo implicava o sacrifício de uma colega. Tinham que tirar a colega e eu passaria a efetivo. Eu disse, não aceito. Não aceita, então... Nessa altura já não davas aulas? Não, dava aulas. Eu dava aulas, sim, então eu não já estava bem, dava aulas e era militar. Ainda eu saio mais ou menos... Tinhas muitas incompatibilidades. Sim, era incompatível, altamente incompatível. Altamente incompatível. Então eu só saio mais ou menos em 89, já ao abrigo dos acordos e sei lá o quê. Mas nessa altura ainda era, não é? Era militar. Eu não queria, e não podia ser efetivo da rádio. Então, desapareça. Fui-me embora. Fui para casa, fiquei lá e tal. Um dia, uns 2, 3 dias depois, aparece o João Mendonça. A diretora Luísa quer falar consigo e tal. Volta para falar com a diretora Luísa. Eu sempre tive também um grande respeito, não é, pela diretora Luísa Fansone. O que é que aconteceu? A dona Elizabeth, a tia Elizabeth, não conhecia bem o meu trabalho. Mas a diretora Luísa Fansone já conhecia. Eu era novo, né? Mas ela já conhecia, já reconhecia o meu potencial.
Então pressionou a Elizabeth a me trazer de volta. Então eu vim. E a Elizabeth viu-me aí e foi logo agora. Eu nem falei mais com Luísa. Elizabeth pediu-me desculpa e tal, Drummond, meu filho, desculpa, eu não conhecia, sei lá o quê. Podes continuar a trabalhar mesmo assim. Eu disse, tá fixe. E depois, o camarada Dario quer falar contigo e sei lá o quê. Naquele dia eu vou à casa do Dario. Como havia recolher obrigatório, eu passo lá à noite. Como é? Havia uma festa também em casa deles. Então fiquei a noite lá com eles e tal, a conviver. E o questionário da entrevista com o António Jacinto eu faço com o Dario, porque o Dario o conhecia melhor. É bem bom, né? No dia seguinte... Há coisas que não acontecem por acaso. No dia seguinte, eu vou à entrevista com o António Jacinto. Ele ia viajar naquele dia. Disse, tenho pouco tempo e tal, eu ainda vou a casa pegar as coisas. Eu estava aqui na sede do MPLA, ainda tenho de ir a casa pegar as coisas e tal, e depois viajo para Portugal. Pronto, tens 1 hora. Então ficámos a falar, passou 1 hora, depois 2 horas, depois 3 horas, acho que ficámos 4 horas a conversar. E quando a entrevista saiu, o Dario disse, olha, esta foi a melhor entrevista feita ao camarada António Jacinto. Ele nunca falou da vida privada. Aí contigo falou. Só que creio que, não sei, acho que ele estava já a fazer a passagem de tudo, porque naquele dia ele já nem foi a casa. Trouxeram a bagagem aqui ao partido, ele arranca para o aeroporto e não regressa. Ele faleceu aí. Uns dias depois, e sei lá o quê. Então... E tens essa entrevista? A entrevista desapareceu no arquivo da rádio. Eu guardei aí. Não sei, alguém deve ter levado, porque muita coisa minha desapareceu aqui. As pessoas acho que levavam. Até a altura que eu passei a fazer os meus arquivos noutro lugar. Pronto, então, quando vamos para Portugal, em 1994, o Helder Barber veio falar comigo sobre a forma como os portugueses estavam a assinalar os 20 anos do 25 de Abril. Estás a ver aquelas entrevistas que tu fazes e que eles também estão a fazer e tal como era assim. Quando fomos para Angola, porque nós fomos a Portugal fazer uma formação no Senjor. Quando formos para Angola, vamos fazer um programa com tudo isso. Então, foi o que aconteceu. Quando regressamos, o Helder, ele não tinha boas relações com o diretor de programas, né? Estávamos assim já naqueles bifes ligeiros, não é? Não tão eu sempre assim, tive. Né? Então, o Helder vai falar com o diretor de programas e apresenta a proposta, né? Diz, está bem, mas aquele teu amigo não. Aquele teu amigo faz muita confusão e tal, ele não pode. O diretor de programas na altura, cria o indicativo, dá o nome ao programa, foi há 20 anos, cria o indicativo e cria tudo, não é? Mas os conteúdos, não é? Eram daquele formato de entrevistas que eu já fazia. Então, o Helder vai fazer a primeira entrevista sozinho e não consegue. E volta ao diretor de programas e diz, eu não estou em condições, porque o Drummond é que já trabalha nisso há muito tempo. Se ele não for, ele não, é melhor o programa. Vamos abortar. É melhor ficar por aqui. Então o diretor de programas diz, está bem, então chama lá o teu amigo, mas está aqui uma lista. Não, está aqui uma lista de pessoas que podem falar. O Helder traz-me a lista de pessoas que podem falar, eu vejo. Mas os nacionalistas só são esses aqui. O gajo, não vale a pena te meteres aí a fazer avarias, vamos só fazer isso. Está bem, eu já com o meu plano B também na cabeça, né? Então fizemos a primeira entrevista, correu muito bem. Fizemos a segunda entrevista, correu muito bem. Fizemos a terceira, aquilo atingiu o top. Está a ver? O programa atingiu o top. Eu disse, agora é a minha vez de agir. Pôr as cartas na mesa. Pôr as cartas na mesa. Então eu desvio e fazemos uma grande entrevista ao Daniel Chipenda. Grande entrevista ao Daniel Chipenda. Que era um dos indivíduos proibidos. Está a ver? Que não podia aparecer aí. Aquilo deu uma confusão. O diretor de programas manda acabar o programa. Porque o amigo do Helder, né? Do Helder Barber, aquele Drummond,
não é? Já desviou. Epá, mandam acabar o programa. Na semana seguinte, o programa não saiu. E houve uma reação das pessoas do poder. Epá, o programa estava muito bom, é mesmo isso que a rádio tem de fazer, como é que não passa? Está a ver? Aí há a ordem ao diretor-geral da rádio para repor o programa. É assim que o programa não termina. Continuamos e depois... Não, espera, tem mais história. Depois, na altura que nós tínhamos de fazer as entrevistas fora, epá, eu ia chegar e vem o diretor de programas, o Vieira Lopes. Ó, Drummond, não é, tu é que fazes o programa foi há 20 anos, não é? Tu e o Helder Barber. Eu disse sim. Mas como é que aqui na viagem o teu nome não está? Epá, o meu nome desapareceu, outras pessoas é que iam fazer entrevistas fora de Angola. Porque o diretor de programas riscou o meu nome. O diretor, o Vieira Lopes disse, não, vais tu. Assuntos antigos. Não, vais tu. Então, repôs a legalidade. Aí fomos a Cuba, fomos a Portugal, fomos ao Brasil, quer dizer... Sempre com o intuito de entrevistar mais só pessoas. Entrevistar mais pessoas. Então o programa ganhou aquele caráter internacional, não é? Depois vem a Dona Elizabeth, a mulher de Dario, a dizer que o diretor de programa estava a levar as bobinas para o irmão escrever o livro com as nossas entrevistas. Cuidado, sei lá aqui. Eu disse, não tem problema, tia Elizabeth, isso está controlado. Que eu não sabia que nós só passávamos 30% das entrevistas. Nós, 70% nós guardávamos. Não é? Não teria acesso a... E depois, quando o nosso livro aparece, o nosso livro Angola, Depoimentos para a História Recente, que, sem modéstias, não vamos aqui com falsas modéstias, é a obra mais divulgada, mais conhecida no mundo sobre a história recente de Angola. Eu e o Helder Barber somos as pessoas mais divulgadas no mundo. Todos os historiadores que abordam a história recente, não só de Angola, mas da África Austral, ligada a Angola, que tem alguma ligação a Angola, citam Drummond Jaime e Helder Barber. Vais a Torre do Tombo, Drummond Jaime e Helder Barber, o nosso amigo, o Salambende Bucay. Sim, o Laureano, eu lembro dele ter feito uma publicação e... Ele ficou espantado. Ficou espantado, foi lá à Torre do Tombo, ficou espantado, só se falava Drummond e o Helder Barber. Você vai à América, aos Estados Unidos, está também nas grandes bibliotecas, a Biblioteca do Senado americano está, a nossa obra. Por exemplo, onde está esse livro? Não, o livro esgotou e nós temos tido alguma dificuldade em fazer a reedição. Mas já estamos a trabalhar para fazer não só a reedição, porque nós temos material para mais uns 5, 6 ou mais volumes. Porque eu principalmente, não parei de trabalhar, eu continuei esse tempo todo. Eu vivo disso. Não é? Estou num sítio, continuo a entrevistar pessoas ligadas à história recente de Angola. Não é? Ainda há pouco tempo... Quantas entrevistas? Não, mais 200 entrevistas. Eu ainda há pouco tempo, aí há cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses, fui a uma atividade na Gulbenkian, em Paris, com um professor renomado da Universidade de Roma. E chega e senta-se, está a ver? No meio daquela gente toda, ele fica a olhar para mim, levanta-se e vem. E perguntou, ele fala português, né? O professor Ramazotti esteve cá também a trabalhar e sei lá o quê. Ou é o Drummond Jaime? Eu disse, sim. O que é que estás a fazer? Diz, não, estou aqui na embaixada. E vira-se para as pessoas e diz, olha, todo o trabalho que eu tenho feito de história recente de Angola, o pioneiro está aqui. Que era já eu, no meio daquela gente toda. Não é? Agora as pessoas dizerem, por exemplo, que nós nunca fizemos nada, não, é complicado, né? É complicado. Há muita história para contar. Né? É verdade, muita história. Há muita história para contar. E há muito o que falar. Eu
está a ser uma boa entrevista. Estou a aprender muitas coisas. Estou a saber. Há coisas que eu estou a ouvir só aqui. E é isso que eu acho mágico nas entrevistas. Eu gosto muito de entrevistar e sinto que estou a ter uma boa aula. Drummond, eu sei que dentre muitas coisas que já fizeste, estiveste também ligado ao Ministério da Comunicação Social por algum tempo. Sim. Estive na Comunicação Social, também estive no Ministério das Obras Públicas. Toda a comunicação, portanto, do processo de reconstrução de 2002 a 2010, mais ou menos, 8, 10, foi feita por mim. Eu era o responsável daquilo tudo, não é? As estradas não estavam feitas ainda. Nós fazíamos, por exemplo, 10 horas Luanda-Dondo, 180 km, 10 horas. Para ir adalatando eram mais ou menos 3 dias. Ou não, 2 dias adalatando. Malange eram 3 dias. Quando Cubango nem se fala. E nós andamos por essas estradas completamente destruídas. Eu, aqui na rádio, muita gente também. Olha, aqui uma pergunta do Antônio Renato. O Rio Coebe e a estação ferroviária do Menong, o que lhe dizem em relação à nossa Angola? Eu vivi aí, no Quanto Cubango, e posso dizer que fui muito feliz no Quanto Cubango. Encontrar o povo. Estiveste a trabalhar? Eu fui diretor. E tiveste dificuldades de trabalhar num local? Não. Os nganguelas são um povo muito amável. Muito amável. Ao contrário do que se diz. Eu, quando saí daqui, a ideia é que esse pessoal é mau, esse pessoal é feiticeiro, esse pessoal não gosta dos caluandas, você lá é mucoaquiza, tem que ter cuidado com a comida, pode ser envenenado. Eu vou para lá, contacto com as pessoas e tal, vi, essas pessoas são muito amáveis, não tem nada a ver, quer dizer, justamente o contrário daquilo que nós pensávamos em Luanda. Um dos maiores problemas que nós temos em Angola é o conhecimento do outro. Nós não nos conhecemos, principalmente o caluanda, o tipo que nasce aqui, como eu, né? Mas eu tenho a vantagem também de ser misturado. O meu pai vem do Is, né? A minha mãe é misturada a minha mãe nasceu no Dondo, mas é filha de um senhor da Kisama, que é Luanda, né? E de uma senhora de Calulo, do Libolo. Então, essa mistura, acho que desanuvia um pouco a minha atenção. Redoma, né? Não. Eu sou... Então, mas nós temos esse problema. Depois temos o problema do vivo. Nós, quando vamos para o interior... Mas isso é preciso dizer. Nós, quando vamos para o interior, vemos o outro como um balo, está a ver? Querer... Mas não, o outro tem valores também, que é preciso respeitar. Nós não respeitamos o outro. Principalmente quem sai daqui, os indivíduos do litoral, têm dificuldade de conviver com os outros, porque os outros são os balos, os boelos. Está a ver? Então, quando o indivíduo ultrapassa isso e vê no outro um igual, um parceiro, é claro que eu fui e ensinei muita coisa, mas também aprendi muita coisa. Há saberes de lá, do Quanto Cubango, que me foi transmitido de borla pela população, pessoas simples, está a ver? Que paravam, eu passar, eles paravam, conversavam comigo, e eu tenho essa paciência de conversar, não é? Com as pessoas, eu converso com crianças, tudo, e com toda a gente eu aprendo qualquer coisa. Sim, e aí eu aprendi muito, está a ver? Porque não fiquei armado em vivo, está a ver? O problema é só esse, às vezes o problema é nosso, e nós pensamos que o problema é do outro. Eu comia, quando muitos fugiam, eu comia, eu ia à casa do rei, os reis do Quanto Banco são meus amigos. Eu vou a casa, sento-me, como com ele, à vontade. Tens amigos monarcas? Porque eu também sou dessa origem, né? Eu também sou king, né? Tenho quer da parte materna como da parte paterna, não é? Eu tenho essa origem real da parte do meu pai. Nós somos os Ngolas,
esse Angola Quiloanja aí é descendente do meu, como é? Ascendente, não é? Ascendente. Yeah, eu sou da linha do Ndambi Angola. Ndambi Angola é que o Angola Quiloanja sucede o seu tio, Ndambi Angola. Ndambi Angola é que reinava em Luanda quando chegou Paulo Dias de Novaes. E Ndambi Angola prendeu Paulo Dias de Novaes. Esse mau aí, esse bravo que prendeu o Pula, é o meu avô. Yeah, e foi substituído pelo sobrinho, que é o Angola Quiloanja. Quando o Paulo Dias de Novaes regressa, já para ataca Angola Quiloanja, o sobrinho do Ndambi Angola. Aí é que o eixo do reino desvia para a zona do Punguandongo, porque o rei foge para lá. Onde vai o rei, não é? É onde fica a capital. Portanto, o eixo desvia-se aí. E a minha... Vamos fazer um parte 2 ou 3 depois desta conversa, porque já estamos no finalzinho, faltam 15 minutinhos para acabarmos, e o Drummond tem várias coisas para nos contar. Nem parece que já passaram quase 3 horas. É muito tempo, né? Não, parece muito tempo, mas na verdade não é. Estamos aqui já a reclamar por tempo, porque ainda valia um bocadinho mais. Tu estudaste filosofia, né? Estudei filosofia. E gostas disso? Não só porque estudaste, mas porque acho que já tinhas... O meu comportamento mesmo eu gosto de ir até ao fundo das questões, está vendo? O meu comportamento, eu gosto de discutir as coisas até as últimas consequências, está a ver? Eu gosto mesmo de filosofia, gosto também muito de história. Okay. Muito de história. Porque eu creio que tudo começa e termina na história. Para perceber ou para saber para onde vamos, é fundamental sabermos, não é, de onde nós estamos a vir. E é esse o grande esforço que eu tenho empreendido nos últimos tempos, não é? É isso. Drummond Jaime, qual é a tua opinião? Isso aqui seria mesmo muito, muito rápido. Eu tenho uma particular dúvida sobre o que eu vou te perguntar agora. Da existência de um Ministério da Comunicação Social em Angola. Bem, não há problema de existir o Ministério, ou de existir a ERCA, ou sei lá o quê. Não há problema. Eu sei que há agora essa grande discussão, não é? Pode existir, pode também não existir, não há problema. O maior problema em relação à comunicação social é a falta de projeto. Aí é que nós temos que discutir. Porque nós temos problemas fundamentais que não estamos a atacar. Tem que ter um projeto. O que é que queremos da comunicação social? Porque a nossa comunicação social não reflete, não é, os objetivos do Estado angolano. Não reflete. Então nós temos de fazer refletir isso. Por exemplo, a agricultura é uma questão central. Nós não temos muitos espaços na comunicação social que falem da agricultura. Não é só informação agrícola, mas é formação agrícola, como semear. Nós temos problemas os nossos camponeses às vezes não sabem semear. São aqueles saberes tradicionais e sei lá que é preciso ultrapassar, não é? Como semear, como fazer, produzir fertilizante partindo dos produtos locais, por exemplo. Temos o problema da desnutrição. Como é que a comunicação social pode entrar nessa questão da desnutrição? Educação para a alimentação. Há muita coisa que existe nas próprias comunidades, mas as pessoas não sabem utilizar, não é? Aí a comunicação social, com aulas de como comer, ou como fazer as misturas e sei lá o quê, como acabar com as anemias, essa coisa toda. Portanto, é outra questão. A questão da criança. Como é que nós estamos a acabar com os espaços infantis na comunicação social? Não pode. Nós temos que aumentar, não é? Porque a criança é prioridade. O espaço da mulher, por exemplo, tem de estar presente aí. O espaço da juventude, essa questão de mesmo as aulas. Nós temos déficits na matemática, por exemplo, muito profundos.
à televisão, pode dar aulas de matemática, nas classes fundamentais, por exemplo, aulas de língua portuguesa, aulas de línguas nacionais. Temos o grande problema da valorização das línguas nacionais na própria comunicação social, nas zonas, por exemplo, no interior, nas províncias, em certas províncias. É preciso que nós tenhamos emissões, não é? Também 24 horas naquelas línguas que eles sim, no local. Portanto, isso falta na nossa comunicação. Não é um problema de formação, uma coisa. Eu vivi no Quanto Cubango, não é? E em certas zonas de fronteira, para você se comunicar com a população, tem de ir para a Namíbia, para falar na rádio do namibiano. E o namibiano goza contigo. Nós gastamos tanto dinheiro em extensão do sinal. Quer dizer, mas a coisa é mal feita. Nós temos de estender o sinal. As pessoas têm de ouvir. Há pessoas, por exemplo, no Quanto Cubango, quando eu cheguei, estou a falar de 4 anos aí atrás, pessoas que acreditavam que o Savimbi estava vivo. Porque nunca ouviram rádio de Angola, nunca viram televisão. Está a ver? Porque não chega. Às vezes nós colocamos uma antena no município que tem um raio de 400 km. Isso existe em Angola, principalmente no Quanto Cubango. Sim. E pusemos uma antena que só cobre uns 5 km de raio. Logo, mas nós, para a estatística, conta que o município está coberto. Mas não está. Efetivamente não. Não está. Portanto, esses são os problemas fundamentais que nós temos que discutir. Não é, por exemplo, o problema das incompatibilidades, da dupla e tripla efetividade, porque isso também nós permitimos quando estávamos aqui, porque o jornalista ganha muito mal. O indivíduo que ganha... Há jornalistas que ganham menos de 100 mil. Como é que vive? Como é que vem trabalhar? Está a ver? Como é que alimenta o filho? E você ainda impede que ele tenha outro emprego. Isso é pecado. Não se faz. Não se faz. Aumenta primeiro o salário. Depois pode impedir. Dá primeiro. Depois para poder exigir. Bem, 23 horas e 52 minutos. Já vais terminar. Já vais terminar. Não, deixa só. Não, espera só. Tenho um amigo que está na Rússia. O Joaquim Delvas Neto. Meu irmão mais velho, para dar um abraço a ele. A Marisa também. A Marisa está na Suécia. Um grande beijo. O Jorge Madeira, que está em Madeira está. Ele tocou, né? Diga? Há muita gente agora a desmarcar. Vê lá, está na pedreira. Já não há pedreira, parece, porque já não há construção. Mas o Madeira. O Andrade de Figueira mandar-te um abraço também. Ok, o Andrade, esse é meu colega da tropa também, veio comigo da tropa. O Andrade, grande meu camarada. Ele disse para uma cota. O Madeira, eu é que trouxe Madeira da Lunda. Eu é que pressionei, o Madeira trabalhava na Lunda, eu pressionei para que ele viesse a Luanda. É um grande profissional, Madeira, é uma pena. É uma pena. A pena assim ficou ao quadrado, né? Não, já sou eu, né? Tens outra pena, tens outra pena. Né? Olha, Drummond, muito obrigada. Nós aqui no programa, o Zoelar teve a primeira temporada do ano passado, em 2017, em que foram entrevistadas 18 pessoas, né? E sempre que nós recebemos aqui alguém, oferecemos um livro. Ok. Mas... Não é de culinária, né? Não é de... Mas podia ser. Mas então, entretanto, podia ser algo para aprender. Sim. Pronto, mas não é de culinária. Entretanto, tu não levas esse livro à borla. Tu tens de te comprometer em oferecer um livro a alguém que seja da tua confiança, mas tens de dizer o nome da pessoa. Já. Não precisas dizer o título do livro. Eu sei que também não vai ser difícil oferecer um livro, afinal tens quase 4.000. Sei que ainda assim deve ser difícil. Mas escolheres alguém para oferecer um livro, recebes aqui este da minha mão. Aqui. Obrigada! Eu vou escolher aqui, vou oferecer a Carla Pena. Vou oferecer, sim. Okay, qual é a matéria que interessa a Carla Pena? Ai, eu vou te dizer, eu quero um livro de filosofia. Na verdade eu quero 2. Mas hoje não são de filosofia. Mas não vou pedir os 2 aqui. Não, podes pedir os 2. Posso pedir os 2? Sim. Há um livro que eu vi há pouco tempo, que é A Morte da Competência.
A morte da competência. Sim, de, saiu agora. Nichols, saiu agora em março. Nós estamos com esse problema da morte da competência. Por isso é que eu já estou de malas feitas, não é? Eu vou viver fora. Mas não podes abandonar o barco. Não, vou mesmo abandonar o barco, não dá. Eu vou oferecer que não podes... essa coisa da desesperança para nós. Não é. Ele vai oferecer não, é para continuar a trabalhar, não é? Porque okay. Aqui perdemos muito tempo a justificar, a querer desfazer intriga. Não, eu vou ficar ainda fora. Como é que terminas uma entrevista com alguém que já entrevistou milhares de pessoas? Vou continuar a entrevistar, mas fora, para ter tranquilidade. Eu estou a dizer aqui agora, Drummond, como é que eu consigo terminar uma entrevista com alguém que já entrevistou milhões de pessoas? Não sei. Pronto, Drummond. Vais ter que fazer uma foto. Este é o livro que eu estou a oferecer, Governança Ativa. Ok. Este livro foi-nos oferecido pela Florita Telo. Ela já esteve aqui no Zuelar e disse, Carla, eu tenho alguns livros para o programa. E então este é um livro então, que a Florita... vai assinar. Tem de marcar aí um encontro, não é? Para ela assinar. Olha, Flora, ela nesse momento não está cá. Ela está no Brasil. Okay, acabar o doutoramento dela. Tá bem. E então acho que aí para março ela deve estar cá e nós vamos nos encontrar para que isso aconteça. Drummond, foi um grandiosíssimo prazer ter-te aqui. Deixa-me dizer que ele vai oferecer o livro à locutora da Rádio Luana, Carla Pena, que sou eu. Obrigada a todos vocês pelas mensagens, obrigada pelos comentários aqui também na nossa página do Facebook. Esta é a entrevista número 12, agora é que estou correta, da segunda temporada do Seu Zuelar. A próxima quarta-feira temos mais. Um abraço e muito obrigada pela vossa companhia. Assim mesmo estamos a bazar. Obrigada. Ok, tchau. Tchau. Aqui também nós ficamos por aqui. Um beijinho e obrigada por você ter vindo aqui. Tem que fazer. Drummond.